8 horas e 31 minutos. Repita. 8h31 é momento de conversa aberta. E hoje nós vamos bater um papo com o Calil Miguel, que é o diretor da Miguel Imóveis, e também com a Raquel Martinho, que é a gerente da Miguel Imóveis. Raquel, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, Calil. Bom dia, tudo bom? Sejam bem-vindos, obrigado por estar com a gente por aqui. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a Miguel Imóveis, está aí com 45 anos de história. Fique à vontade, qualquer um dos dois, para responder. A gente quer começar, então, falando sobre esses 45 anos, falar sobre os principais marcos, transformações, o que moldou a história da Miguel Imóveis ao longo de todo esse tempo. Fique à vontade. Bom, a Miguel Imóveis começou em 1980 com o Miguel, né? O famoso Miguel. Ele começou ali na Boa Morte, depois ele passou ali para a Alférez José Caetano, e depois a gente ficou lá 35 anos na Rua Floriano Peixoto, esquina com a Rosário. O nosso prédio continua lá ainda, né? Aí viemos para 6 anos atrás, para aqui, para a Independência 190. E através de um prédio novo, com 1.800 metros quadrados, né? Para atender melhor nossos clientes. O que evoluiu ao longo do tempo em termos de infraestrutura na Miguel Imóveis? Bastante coisa, porque antigamente não existia nem foto digital, né? Nem computador existia. Isso facilitou bastante hoje na comercialização dos imóveis, né? Exatamente. A gente pega o papel ainda amarelo lá que existia, que nós temos clientes desde essa época ainda conosco, né? Graças a Deus. Então, o que evoluiu muita coisa, né? Hoje a gente tem vistoria com fotos digitais, né? Antes e pós-locação. No caso da locação, a gente consegue proporcionar para o cliente um conforto para hoje tudo digital, né? Então o contrato digital, isso faz o quê? Com credibilidade para a gente, para dar segurança para o proprietário e a gente conseguir dar uma boa e mostrar nossa responsabilidade com ele também, né? O mercado imobiliário, ele Quer concluir? Vai lá. Não, é que assim, o mercado, ele está bem aquecido, né? Mas assim, na nossa trajetória da Miguel Imóveis, a gente sempre é pautado no quê? Na nossa tradição, na nossa confiança, que o Miguel sempre passou para os clientes dele, e a segurança de fazer um bom negócio. Que para nós não adianta a gente fazer de qualquer jeito. A gente faz bem feito e tenta fazer o melhor possível para os nossos clientes. Então, isso que foi pautado, por isso que a gente houve esse crescimento todo durante todos esses anos, e a gente tem, nesses 45 anos que a gente está fazendo, demonstra a nossa qualidade, e nossa tradição e nossa confiança. Sobre esses 45 anos, né, da Miguel Imóveis, existe alguma programação festiva, alguma promoção para cliente, algo que está sendo desenvolvido para comemorar esses 45 anos? Sim, a gente tá querendo fazer uma grande festividade agora no próximo semestre, né? Para a gente comemorar os 45 anos da Miguel e assim colocar em evidência esses 45 anos nossos, né? A gente começou já com a alteração da fachada, que a gente já fez, né? E agora a gente vai começar nas redes sociais aí um bom trabalho também. Pois é, a minha pergunta ela ia justamente nesse sentido, porque o mercado imobiliário ele é bastante competitivo, né? A gente tem grandes nomes na cidade aqui que atuam nesse setor e a gente está falando dessa evolução, dessa inovação, a forma de comunicar principalmente. A gente via antigamente lugares que estavam para alugar, de repente começou a aparecer umas plaquinhas mais simpáticas, uma maneira diferente de dizer que ali foi alugado, ali foi comprado. Como equilibrar essa estratégia acompanhando a inovação e mantendo principalmente a tradição de vocês, que afinal são 45 anos, não é para ninguém, né? Não é para todo mundo, aliás. É muito difícil. A gente fala que não é fácil nosso dia a dia, mas o transformar uma locação, o transformar uma venda é muito importante para nós. Então, a gente, graças a Deus, a gente é bem pautado na nossos cases de sucesso, como a gente trouxe para Piracicaba a Ubermax, que fica ali na Rodovia do Açúcar. Então, ali são 34 mil metros, são 16 mil metros quadrados de construção que a gente negociou e a gente conseguiu trazer eles para cá. O Giga Atacado, né, que agora virou Loja G, né, que tanto lá na Vila Resende como aqui na Independência, esquina com a Saldanha Marinho, né,
Jerônimo, Sicredi, Cicobi, os bancos, né? O Banco Itaú também. Foi o primeiro banco que, inclusive, foi o Miguel que negociou na época, na Independência. O Banco Itaú ali que tem na Independência, foram eles que construíram, que começou com essa parte de o inquilino transformar o imóvel, né? Então ele vai lá, constrói e a gente está alocando o terreno, por exemplo. Que foi a mesma coisa que aconteceu com a Faculdade de Anhanguera. A Faculdade de Anhanguera também era um terreno. Quem lembra daquela parte né? Nem existia rua ali praticamente, há 16 anos, 17 anos atrás. Né? Então, houve uma negociação de 64 mil metros quadrados e houve uma construção de 20 mil metros quadrados. Quem construiu tudo isso foi o inquilino. Né? Então, inicialmente foi uma locação de terreno e depois, hoje os proprietários desfrutam da construção junto. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário econômico, né, e investimentos, né? O que está saindo de lançamento, oportunidades para quem está querendo investir, quem está querendo adquirir o seu imóvel para morar, né? Explica um pouquinho para a gente, pode ser a Raquel, pode ser você, Calil, a respeito desses lançamentos e investimentos. Bom, hoje a Miguel Imóveis trabalha com 37 lançamentos. A gente tem desde o Maison d'Or, né, que hoje está na faixa de 3,5 milhões, mais ou menos, né? Até, vamos dizer, um Ítalo que está na faixa de 300 mil, 340 mil inicial. Então a gente trabalha desde Minha Casa Minha Vida até o alto padrão, né? Tem o médio também, que posso citar para vocês, como San Vitale. O San Vitale, que é aqui do lado da Igreja dos Frades. Então a gente trabalha com todo o público, né? O mercado imobiliário, com a taxa de juros alto, né? Então, a taxa Selic é muito alto. Então, o que acontece? E talvez suba meio ponto entre hoje e amanhã ainda. Exatamente. Aí vai para 14,75%. Né? Isso, se subiu 0,5%, né? Espero que não suba tanto, mas vai subir. Mas assim, com essa taxa de juros, o que acontece? Os bancos também aumentam a taxa de juros de financiamento. Isso dificulta a nossa vida um pouquinho, né? Mas isso também, para quem está escutando, seria interessante, a oportunidade de comprar nesse momento é bom. Por quê? Se você olhar o cenário, você pode mudar, vamos supor, amanhã depois abaixa a taxa de juros, você vai conseguir alterar o banco. Então hoje você está com uma taxa maior, que você está lá 13%, 14% de juros, amanhã mudou a taxa Selic, vai abaixar a taxa de juros e você troca de banco, fazendo o refinanciamento em outro banco. Um dos objetivos, né, de subir a Selic é fazer o pessoal dar uma segurada no dinheiro, né? Exatamente. Esse reflexo já é sentido com a Selic a 14,25 ou ainda não sentimos esse reflexo pela sua experiência, Calil? Não, com certeza a gente sente, né? Mas há as oportunidades de pessoas vendendo o imóvel por necessidade também, tem bastante. E oportunidades na cidade tem bastante também. Então, a gente tem que hoje o mercado ele está aquecido de uma certa forma. Por quê? Quem tem dinheiro à vista está comprando, né? Então ele está comprando porque tem oportunidades. Perfeito. Quais são os principais tipos de imóveis, perfis de investimento que têm se destacado hoje no mercado? No mercado hoje o campo é vasto. Né? Assim como a gente trabalha com locação, venda e lançamentos, né? Então lançamentos, além desses que eu comentou, da questão de apartamentos, também temos casas em condomínio, né? E da parte comercial também é aquecido para venda, né? Que a gente trabalha com a venda de terceiros e locações. Assim como o Calil comentou, alguns cases de sucesso que tivemos, né? Mas nós também temos muitas locações comerciais acontecendo, que é o que a gente espera também, esse crescimento agora, segundo semestre, sempre também é muito bom. Né? A locação movimenta muito também. Quanto à parte de locação, isso eu já percebi conversando com muitas pessoas que a gente conhece. Às vezes a pessoa tem um imóvel próprio, coloca o seu imóvel para alugar e vai lá e acaba alugando um outro imóvel. Isso é comum de acontecer? É um processo natural que está acontecendo nos dias de hoje, Raquel? Sim, sim. Acontece bastante, né, essa questão de investimento também. Né? A pessoa acaba, tem um imóvel
migra para outro imóvel e deixa aquele dele próprio para a locação. Né? A locação hoje ela dá um retorno muito bom, né? E nós temos ali na Miguel Imóveis toda uma estrutura para amparar bem o proprietário, né? Para uma locação com segurança. Temos diversas formas de garantias locatícias para esses futuros inquilinos, o que vem a facilitar também a possibilidade da locação, né? Para esses futuros interessados em virarem inquilinos. Só com relação ainda à locação, às vezes uma pessoa tem ali o seu imóvel próprio e está querendo colocar ele para alocar. Qual a importância, né, de ter aí uma imobiliária, de ter um pessoal que vai dar uma certa garantia para que aquele imóvel da pessoa vai ficar conservado? Por que a pessoa deve procurar a Miguel Imóveis? Exatamente. Esse ponto de que muitas vezes a pessoa acaba, né, se aventurando, né, tem um conhecido e aluga o imóvel ali direto para ele, né, sem realmente ter um contrato correto, uma forma de garantia correta. Lá na Miguel Imóveis nós temos jurídico próprio. Isso dá uma segurança muito grande para ambas as partes, ao proprietário e ao futuro inquilino. Então, dessa forma como nós atendemos ambas as partes, trazendo essa segurança para eles, né, com um contrato muito bem elaborado, um laudo de vistoria muito bem elaborado, para que no início da locação, no percurso da locação, né, onde nós também vamos estar atendendo o inquilino com futuros problemas que possam vir a aparecer, né, ou dificuldades. Então, nós vamos estar sempre intermediando da forma mais correta em questão da balança para ambas as partes. Ainda sobre esse contrato, quais os principais cuidados que uma pessoa que está pensando em colocar o seu imóvel para a locação, ela deve se atentar? É muito importante quem tem o seu patrimônio entender de que ele tem que dar a rentabilidade, né, daquele patrimônio, o dinheiro que ele tem ali investido, ele está tendo esse retorno. Então, ele ter a garantia, que nós temos aluguel garantido na Miguel Imóveis, por exemplo, então de que ele vai ter o retorno. E, principalmente, ter a questão do laudo de vistoria muito bem feito, que isso garante ao término da locação, né, de que o imóvel ele vai ser devolvido ao proprietário da forma onde estava realmente inicialmente, né? Então, a intermediação toda da Miguel, ela vai desde o início com essa triagem do cliente ideal ao proprietário, a forma de garantia que seja viável para ambas as partes, elaboração de contrato com o jurídico, laudo de vistoria, todo o amparo, e ao final da locação, né, para que realmente o imóvel retorne ao proprietário da forma correta e o inquilino tenha usufruído de forma viável, boa para ele também ter ou residencial ou comercial aproveitado aquele imóvel da forma que ele precisava. Diante desses serviços que vocês têm lá, para quem quer fazer uma pontuação, vai lá, Calil, fica à vontade. Não, é que assim, tem muitas pessoas que pensam que é só fazer a locação lá, faz o contrato de locação, faz um laudo de vistoria mais ou menos e está pronto, né? Sim. Mas não é só isso, né? A gente tem, igual a Raquel falou, a gente tem que fazer um bom contrato, um bom laudo de vistoria. Não é simplesmente tirar foto lá do imóvel, não. Tem que fazer uma boa descrição desse imóvel, porque o que vai assegurar você no final da locação é exatamente o laudo de vistoria inicial que você vai fazer. Porque se você fizer um laudo de vistoria de qualquer jeito inicial, você vai ter uma vistoria de qualquer jeito no final. Então, você fazer uma laudo de vistoria inicial, e tanto para o proprietário e como para o inquilino, é uma segurança. Você fazer um bom laudo de vistoria. Então, a gente preza muito por isso, para fazer um bom laudo de vistoria inicial e um contrato que diz realmente o que é necessário, né? Porque não adianta a gente fazer um contrato lá de qualquer jeito, depois, no final, o proprietário ou o inquilino vai ter prejuízo. Então, para nós, tanto o proprietário e o inquilino não pode ter prejuízo. Ele tem que ter o quê? O que é certo, o que é certo, o que é errado. E sobre esse prejuízo, né, qual é a segurança, né? A gente está falando aqui desse contrato, estrutura física, né? Eu peguei o apartamento pintadinho, vou devolver ele tudo sujo. Não é assim que funciona. Sim. Para isso existe o contrato. Qual a segurança que esse locatário tem com relação à inadimplência? Hoje a gente trabalha com vários tipos de garantia, né? Hoje a gente trabalha com o fiador, né? Que hoje está cada vez mais escasso o fiador, né? O seguro-fiança, que é através da Porto Seguro, que a gente trabalha. Também temos a Crédito Pago, que é hoje a Loft, né? Que dá uma garantia de 5 vezes o valor do aluguel. E também a gente trabalha com calcionamento de imóvel,
Hoje em dia quase ninguém sabe o que é um calcionamento de imóvel, né? Mas um calcionamento de imóvel, quando o imóvel é acima de 5, 10 mil reais, uma garantia boa, a gente pega um imóvel como garantia. Então não é uma pessoa física que é a garantia, é um imóvel que vai ser a garantia da locação. Isso dá segurança maior para o proprietário, né? Diante de todas essas oportunidades que hoje estão com a Miguel Imóveis, pensando no cara que é investidor, o cara que quer investir um dinheiro no imóvel, e de todas essas incertezas que a gente está falando de mercado, taxas e tudo mais, vocês prestam uma assessoria para quem tem o dinheiro, o cara chega e fala, olha, eu vi uma oportunidade com vocês, eu tenho um dinheiro X, eu quero investir, mas não sei o mercado. Existe uma assessoria para essa pessoa entender uma projeção de como ela vai colocar o dinheiro com vocês lá, nas oportunidades que tem na Miguel Imóveis? Sim. Sim, a gente dá toda uma assessoria, porque a pessoa que é investidor e quer investir e bem investido para ter um retorno, sim, com certeza. A gente tem um grupo, uma equipe muito boa. A Miguel Imóveis não é nada sem a equipe dela. Né? Então, a nossa equipe ela é treinada diariamente para dar um bom atendimento para o nosso cliente. Nesses cases de sucesso que vocês comentaram, né? Vamos falar Vamos colocar isso no português mais claro. Quando vocês falam case de sucesso, vocês trouxeram a Loja G, a Obra Max. Como que funciona essa negociação? Por que dizer que a Miguel Imóveis trouxe essas empresas para cá? Como é que isso funciona? Porque a gente vai buscar o cliente, né? Não é uma negociação, por exemplo, eles entram em contato com a Miguel e falam, olha, eu vi que tem um terreno aqui, eu quero colocar a empresa aí com vocês. Pode acontecer. Assim também? Pode acontecer. Pode acontecer do cliente entrar em contato conosco, né? Ou senão a gente entra em contato com eles. Então, a empresa que está querendo vir para Piracicaba, ela entra em contato com algumas imobiliárias, né? E aí a gente vai atrás. Mas a gente também tem o processo inverso, que a gente vai atrás das empresas e tenta trazer para nós também. Né? Então, a gente faz todo esse trabalho, tanto de um lado como do outro também. A gente recebe várias ligações em relação a outros empreendimentos que a gente trabalha. Hoje, qual a melhor forma de procurar a Miguel Imóveis, endereço, contatos, redes sociais? Nós estamos na Avenida Independência, 190, né, bem na área central. Temos também o Instagram da Miguel Imóveis, ok? E o telefone, né, o 19-3447-3699. O nosso site, também eu convido a estar dando uma olhadinha lá. Nós temos grandes oportunidades para, como vocês mesmos citaram, tanto os investimentos, né, para pessoas investidoras, quanto para quem busca para o seu uso próprio, imóveis residenciais, comerciais. Raquel e Calil, muito obrigado pela participação com a gente. Ficou algo mais que gostariam de acrescentar? Gostaríamos de convidar a todos, né, para vir estar conhecendo a nossa estrutura física aqui na Avenida Independência 190, para estar conhecendo a Miguel Imóveis. Tá? E fica o convite a todos. Com certeza. Venham visitar a gente, entrem em contato conosco, nosso site www.com.br, Miguel Imóveis, né? Ou no nosso Instagram, Imobiliária Miguel Imóveis também, né? E estamos em todas as redes sociais também. Obrigado pela participação com a gente. Olha, dentro do Conversa Aberta de hoje, nós batemos um papo com o Calil Miguel, que é diretor da Miguel Imóveis, e também com a Raquel Martinho, que é a gerente da Miguel Imóveis. Agora são 8h49. Repita. 8h49. Você ouviu Conversa Aberta, todos os dias, no Jornal da Manhã Piracicaba.